nessa ali, como se estivesse, pedindo socorro para Deus, como se ele estivesse ali clamando a Deus, pedindo, o socorro de Deus em favor da nação de Israel, que estava em conflito, estava em guerra naquele exato momento. E quando Moisés levantava a mão, se colocando ali à disposição de Deus, diz a palavra de Deus que a nação de Israel vencia a batalha. Observe que este grande homem de Deus, Moisés, tinha intimidade com Deus. Moisés era um grande amigo de Deus. E nos afirma a palavra de Deus que Moisés levantava a sua mão para cima, e quando ele levantava, a nação de Israel vencia as batalhas e ali ia ferindo seus inimigos. Mas de repente, os braços, as mãos de Moisés pesaram e ele abaixa, e quando ele abaixava a sua mão, nos afirma a palavra de Deus que os amalequitas novamente começavam também a combater com a nação de Israel, com os soldados, e ali eles eram feridos e mortos. E diz a palavra de Deus que Arão e Ur tiveram uma ideia excelente. Eles disseram: vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma pedra. E pegaram aquela pedra, aquela rocha, e colocaram para Moisés assentar em cima daquela pedra. E um do lado direito e outro do lado esquerdo levantaram as mãos de Moisés para cima. E ali, quando eles levantaram a mão de Moisés para cima, diz a palavra de Deus que a nação de Israel começou a vencer a batalha. Para você ver que é importante, nós sermos ajudados. É importante quando nós ajudamos o nosso próximo. É importante quando nós ajudamos as pessoas que estão fracas. É importante quando nós estendemos as mãos para ajudar aquele irmão, aquela irmã que está fraca na fé. Nos afirma a palavra de Deus que quando eles levantaram as mãos de Moisés para cima, a nação de Israel vencia a batalha. É maravilhoso, querido. É maravilhoso saber, que o nosso Deus, ele está do lado da nação de Israel. A nação de Israel hoje, nós somos incluídos, a igreja de Deus é incluída na nação de Israel. A única nação que Deus tem um carinho, que é a menina dos olhos de Deus, é a nação de Israel. E nos afirma a palavra de Deus que os amalequitas, eles foram completamente destruídos. Mas nos afirma a palavra de Deus, querido, querida, que verdadeiramente, essa nação foi completamente destruída. Mas veja bem, porque o próprio Deus ali impulsionou Moisés para escrever da seguinte maneira: o Senhor é a minha bandeira. Eu quero te dizer, meu querido, minha querida, você que já entregou a sua vida, os seus caminhos, o seu coração, a sua mente, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, você já colocou como se uma bandeira. O Senhor é a tua bandeira. A Bíblia nos afirma que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, se você já entregou, a sua família já serve a Deus, na sua casa está esta bandeira, que é a presença de Deus dentro da sua casa, no meio da sua família, no meio da sua parentela. Você que já entregou os seus caminhos ao Senhor, eu quero te dizer que
o Senhor é a tua bandeira, o Senhor ele precisa ser a nossa bandeira, principalmente nos nossos dias que nós estamos vivendo na terra, um caos terrível que tem acontecido sobre a face da terra. E diz a palavra de Deus, porque Esaú, querido, Esaú, ele era irmão de Jacó, né? Ou seja, um conflito da nação de Israel com a nação do próprio descendente de Esaú, que era o neto de Esaú, né? Que começou a se aumentar sobre a face da terra, começou a crescer na face da terra, ali os descendentes de Esaú, que foi o neto do próprio Esaú, ou seja, é conflito de irmãos contra irmãos, que não deveria ser assim, né? E aqui nos afirma a palavra de Deus que o próprio Senhor falou dizendo que iria existir, né, de geração a geração este conflito, esta guerra, que é o que a gente vê aí, né, na nação de Israel sendo guerreado com outras nações. As outras nações, todos ali são os descendentes do próprio Esaú, que entra em conflito com Israel. Aqui mesmo Israel, esse próprio Israel comum, esse próprio Israel real que nós vemos aqui, né, entra em conflito com essas outras nações que são justamente a nação. Por isso que o Senhor falou que iria existir uma guerra de geração a geração. Quando você ouve a nação de Israel sendo guerreado com outras nações, é essa profecia que está aqui em Êxodo capítulo 17, do versículo 16, você pode ler, né? E iria existir esse conflito de geração a geração. E hoje, né, nos nossos dias, é irmão matando irmão, porque nós fomos feitos de só um pai e só uma mãe, Adão e Eva, ou seja, nós somos todos irmãos. Então, veja bem, se nós somos todos irmãos, não importa se é negro, se é branco, né, se é pardo, não importa a cor, importa que nós somos todos irmãos, não importa a língua, se é inglês, se é português, se é japonês, nós somos feitos de só um pai, só uma mãe, ou seja, nós somos irmãos. Então não era para ser assim, mas o próprio Senhor, ele falou que iria existir. Por que acontece isso? Porque, né, existem diversas religiões, né? A Bíblia fala que há muitos caminhos, ou seja, há muitas religiões que para os olhos do homem parece perfeito, mas o fim é condenação, né? Mas Jesus se coloca de pé e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. E não está dizendo ninguém vai ao Pai, ele está dizendo ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo falou dizendo que ele é o princípio e ele é o fim, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ou seja, não tem mais para outro. Ele não dá a glória dele para outros deuses, diz a palavra de Deus, querido. E foi assim que aconteceu, né, com esta nação. Foi provado, mas Deus também estava com a nação através do próprio Moisés, porque Moisés realmente tinha uma grande intimidade com Deus. Moisés contempla a cidade santa, mas não pôde entrar na cidade santa, nessa terrena, mas na eterna eu tenho certeza que Moisés teve o privilégio de entrar
na cidade, ele vai entrar sim naquele grande dia, nos afirma a palavra de Deus. Hoje acredito eu que ele está no paraíso, mas ele vai entrar na cidade santa pelas portas, juntamente conosco, porque é promessa de Deus, é promessa do Criador, é promessa daquele que vive sempre eternamente. Então, querido, que você possa ficar com esta palavra, que Deus possa falar mais forte no teu coração, tá certo? Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para nos ajudar, dê o seu like, faça o seu comentário, compartilha para todo mundo e vamos levar a palavra de Deus nos 4 cantos da terra, tá certo? Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que Deus tenha misericórdia da tua vida, da vida da tua família, que Deus possa estender as suas mãos e abençoar o seu lar, a sua família, os seus projetos, tá certo? Fique na paz de Jesus Cristo e viva Cristo, o nosso Senhor. Amém.